Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados, assim como sabem também que a gente sempre recebe um convidado que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver a entrevista. Hoje nós vamos conversar com o vereador Edilson Dias, do Partido dos Trabalhadores de Guarujá, que também é presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Guarujá. Em primeiro lugar, obrigado pela presença, seja a sua agenda atribulada, balsa para cá, balsa para lá, reunião aqui, reunião ali. Obrigado pela presença. Verdade, eu que agradeço a mais uma oportunidade. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando neste momento. É sempre um prazer estar aqui no programa Assunto Cidade do nosso amigo Valdir Dias. Certo. Como é que estão as atividades da Câmara? A gente chama sempre de sessões itinerantes, não são sessões ordinárias, extraordinárias itinerantes, mas acabam tendo um papel de levar aí os vereadores até bairros e escolas da cidade. Como é que estão esses projetos? O projeto está caminhando a pleno vapor, né? Na primeira quinzena deste mês nós já fizemos a Câmara Jovem, no Colégio 1º de Maio, foi um sucesso. E na segunda quinzena a gente realiza uma sessão da Câmara no bairro, que desta vez ocorrerá ali na região da Cachoeira, Vila Zilda, Vila da Noite. Nós vamos realizar na próxima quarta-feira, às 19 horas, no Colégio Paulo Freire. Sim. Então, se não me falha a minha memória, é a 6ª Câmara no bairro que nós iremos realizar. Os vereadores, na sua totalidade, eles participam, comparecem? Participam, né? Tem se alternado, às vezes nós temos 6 vereadores presentes, às vezes 3, já tivemos 8, enfim, mas alguns têm comparecido em umas sessões, tanto de bairro quanto Câmara Jovem, né? E outros têm comparecido em outras. Tem sim. Acho que tem sido uma oportunidade ímpar, né? Para que você possa estar diante dos estudantes, como no caso da Câmara Jovem, certo, onde a gente realiza uma sessão numa instituição de ensino, e também, como eu disse agora há pouco, na Câmara do Bairro, onde você pode dar oportunidade e garantir o direito que a população tem de estar questionando, cobrando, sugerindo, né, opinando em relação aos assuntos da cidade, ali junto aos vereadores. Inclusive a população tem até a oportunidade de usar o microfone para fazer os seus questionamentos, e muitas propostas são apresentadas, Valdir, nessas sessões, e nós temos aproveitado essas propostas e transformadas em projetos de leis na Câmara Municipal, em indicações, enfim, outras, né, os vereadores levam até o prefeito os pleitos daquele determinado bairro. Eu acho que foi uma bela iniciativa, aprovada por toda a Câmara, né, por todos os vereadores no início desse ano, e que tem sido sucesso. E pelo que a gente conversa, né, pelos contatos que nós temos em todos os lugares da cidade, acho que a população tem aprovado essa iniciativa, que é a única Câmara da Baixada que realiza sessões fora da sua sede, fora do seu espaço, que é aqui na Leomil. Basicamente, qual é basicamente a pedida, assim, a pegada dos munícipes, tanto na escola quanto no bairro, assim? Olha, saúde, né, muitas questões colocadas em relação à saúde, às suas deficiências, também transporte, né, surgem bastante questionamentos e perguntas sobre esse tema. Uma outra questão que também é sempre discutida em todas as sessões fora da Câmara, que é a questão da infraestrutura urbana, zeladoria, manutenção das ruas, dos bairros, enfim. São esses 3 temas: transporte, saúde e zeladoria. E também, aí eu encaixaria em 4º lugar, a questão da segurança. Difere muito o perfil da Câmara no bairro, da Câmara Jovem na escola? Não difere. Os jovens têm as mesmas percepções. Obviamente que na Câmara no bairro nós temos a presença de pessoas, né, com uma idade que nós não podemos considerar como jovens, enfim, mas as percepções são as mesmas, né? Nas câmaras jovens, obviamente, alguns estudantes questionam a falta de política pública para os jovens, primeiro emprego, esporte, mas no que tange a cidade, os assuntos são basicamente, as reclamações são os mesmos: saúde, zeladoria,
transporte e segurança. Acha que, de alguma maneira, esse momento nacional que a gente está vivendo, com as pessoas acompanhando quase que diuturnamente coisas da política, às vezes nem coisas nem tão positivas assim como a gente gostaria de estar acompanhando, mas está mexendo um pouco assim com o cidadão na sua própria cidade, assim, em termos de participação? Sim, mexe bastante, mas graças a Deus eu posso afirmar a você e às pessoas que estão nos assistindo, nós temos sido muito bem recebidos, tanto nos bairros, como nas entidades educacionais, onde nós realizamos a Câmara Jovem. Acho que as pessoas, inclusive, até ficam surpresas, né? Poxa, num momento como esse, em que a política está em baixa, nós temos uma crise crônica de ética, né? Um grau de corrupção e aí que a gente assiste no dia a dia, que há muito tempo a gente não via isso em nosso país. E os vereadores ainda terem a coragem de se dirigir até o local, até um bairro, para discutir com a sociedade. Chega a ser um desafio. Até. Chega a ser um desafio para nós, mas as pessoas têm reconhecido isso. O respeito que nós estamos ofertando, que nós estamos garantindo à população de estar com ela frente a frente e de garantir que ela seja ouvida. Porque o que a gente percebe, na maioria dos casos, é que as pessoas, os cidadãos e as cidadãs, eles querem ter o direito de falar, de opinar, de questionar, de perguntar, e isso nós temos garantido. Você tem acompanhado, logicamente, toda a movimentação política em Brasília, principalmente com relação às reformas políticas, principalmente com relação à reforma política, várias reformas em discussão, mas a reforma política parece que está se reduzindo a uma mini reforma. Você tem acompanhado isso? Tenho acompanhado e a minha opinião, já há bastante tempo, era de que o sistema que elegeu os que lá estão, eles não vão ter esse sistema, né? É muito difícil a gente ter uma reforma profunda que modifique completamente a forma de se eleger um parlamentar no nosso país. É muito difícil que essas mudanças profundas sejam realizadas justamente por aqueles que se elegeram através do atual sistema, né? Eu defendo aquilo que muitos políticos, inclusive do meu partido e fora do meu partido, já vem defendendo há muito tempo, uma Assembleia Constituinte, ou seja, onde a população iria eleger, onde a população elege uma quantidade de deputados, né? Simplesmente só para tomar posse e refazer, né, essa questão política, refazer tudo aquilo que consta na nossa Constituição que tange a eleição. E aí, acabando essa reforma, esses parlamentares deixariam de ser parlamentares, ou seja, um mandato curto, eleger alguns integrantes só para reformular a questão política, para não permitir que os que estão lá, nesse momento, sejam incumbidos de fazer reforma. E está aí o que aconteceu. Distritão para lá, distrital misto para cá, acaba com a coligação ou não, fundo partidário, fundo para as eleições ou não, e no final, até agora, o que se aprovou, ainda que não foi finalizada, foi aprovado apenas na Câmara, e foi o fim das coligações para 2020, ou seja, o ano que vem teremos eleições com as mesmas regras, ou seja, aprovaram apenas o fim das coligações para 2020 e a cláusula de barreira a partir de 2020, ou seja, não se mudou praticamente nada. E nós temos que fazer com que as eleições sejam barateadas, né? Um dos grandes problemas que nós estamos vivenciando com a crise de corrupção que nós estamos vendo é que as campanhas políticas são caríssimas. Vou dar um exemplo. Se você aprova o voto distrital misto, né, você estabelece o seguinte: hoje, para que alguém se candidate a deputado federal ou a deputado estadual por São Paulo, você tem que fazer campanha no estado inteiro, nos 645 municípios do estado, ou em boa parte deles, para que você tenha uma votação, para que você possa se eleger. Quando você diz assim, olha, a Baixada Santista é um distrito. Certo. Então a Baixada Santista tem direito a eleger 8 estaduais, um exemplo, 4 estaduais e 2 federais.
E aí você se candidata, por exemplo, o Edilson se candidata a uma dessas duas vagas para deputado estadual, eu só posso fazer campanha na Baixada. Isso significa o quê? Que a minha campanha vai ser muito mais econômica. Eu vou gastar muito menos para me eleger, porque eu não vou ter que fazer campanha no estado inteiro. Eu vou fazer campanha só nos 9 municípios da Baixada. E aí você barateia a campanha como um todo, e aí a gente tem um sistema menos dependente de recursos do que o sistema atual. Mas, volto a repetir, não vai mudar praticamente nada. O ano que vem teremos uma eleição nos mesmos moldes da última eleição de 4 anos atrás. Fica um sentimento de frustração assim por parte do eleitorado que esperava algumas mudanças mais radicais diante de tudo que aconteceu nos últimos anos. Hein? Exatamente, frustração, porque se a gente vê que a corrupção ela é consequência do poder econômico que domina uma campanha, domina o candidato desde a eleição, e aí quando ele toma posse, na verdade ele passa a não ser um representante da sociedade. Não digo todos, mas a grande maioria passa a não representar a sociedade, mas sim os interesses daquele que os financiaram. Ah, vereador, mas não pode mais doação de empresas na eleição. Olha, não pode oficialmente, mas via Caixa 2, por baixo dos panos, as doações correm soltas. E aí é muito difícil um cidadão, um cidadão com boas intenções, mas que não quer, digamos assim, se eleger sem utilização desses recursos. É muito difícil uma eleição dessa forma. E a grande maioria dos que são eleitos, não todos, tá? Mas uma grande parte, são eleitos pelo poder econômico, pelo poder financeiro, que é isso que nós tínhamos que acabar. Exatamente. Edilson, eu tenho tido umas sessões, às vezes já teve uma sessão agora 2 semanas atrás, tanto agitadas, aí você teve até que encerrar a sessão antes do prazo. Outro dia também foi verificado pela imprensa, logicamente também pelo público que assiste a sessão, uma certa falta de conhecimento de alguns vereadores até do próprio regimento interno. E a Câmara tem a escola do Legislativo que permite todo esse aprendizado aí. Está faltando um pouco de entrosamento maior, não, dos vereadores com relação ao próprio regimento interno ali? Sim, sim. Isso é um processo normal. A Câmara teve uma renovação muito grande. Dos 17 vereadores, apenas 7 se reelegeram, ou seja, nós temos 10 vereadores novos na casa. Nós estamos aí indo para o 9º mês de mandato e praticamente o 8º mês com sessões. Aliás, o 7º mês com sessões, né, porque em janeiro nós não temos sessões e nem em fevereiro. E os vereadores, eu percebo, têm avançado, né? Estão avançando bastante. Nós temos vereadores que não atuavam, hoje eles já atuam bastante, já se pronunciam, têm errado muito pouco nas questões de ordem na casa. A escola do Legislativo, inclusive, nós finalizamos uma cartilha que nós vamos entregar agora na terça-feira, na próxima sessão, para cada vereador, contendo os principais pontos mais importantes do regimento. Certo. Né? Então eu acho que aí a gente vai dar uma contribuição, volto a repetir, através da escola do Legislativo. Quem construiu essa cartilha, elaborou, foi a nossa diretora Vanessa Raton, aliás, fez uma cartilha, um trabalho brilhante. Eu tenho certeza que os vereadores, aqueles que ainda faltam ter um pouco mais de conhecimento, com essa cartilha eles terão todas as informações possíveis para a gente tocar as sessões sem nenhum problema. Vale lembrar também que essa escola do Legislativo é aberta para a população, que também pode ter interesse em querer entender. Nós já fizemos 15, entre cursos e palestras, nós já fizemos um total de 15, com a participação de mais de 400 pessoas, né, inclusive cursos para gestores do terceiro setor, gestores de entidades sociais, enfim. Nós já fizemos curso de oratória, teve vereadores que participaram, enfim. Então a gente está num processo aí de avanços, né?
E os vereadores estão imbuídos em aprender sim. Eu lembro também, quando eu entrei na Câmara, eu levei quase 6 meses, né? Porque são muitas informações, são muitas estratégias que a gente tem que pensar na hora da sessão. Nós temos que conhecer a lei orgânica profundamente, o regimento profundamente. Isso demanda algum tempo. Mas eu percebo que existe uma boa vontade dos vereadores para atingir tal nível. A Câmara teve uma posição, uma postura nesse ano, que foi o anúncio de devolução, né, e já a devolução de 2 milhões, e o anúncio de que essa devolução de recursos pode chegar a 4 milhões para a Prefeitura. Pode. Houve ali um consenso que esse dinheiro fosse usado em saúde e ação social. Queria saber se já foram enviados 2 milhões para a Prefeitura. Se o presidente da Câmara, a Câmara de alguma maneira acompanha esse processo, como é que está esse processo, como é que está evoluindo. Só ia te pedir para responder depois do intervalo comercial. Ok. Rapidinho, a gente já volta já com a assunto cidade. Fica com a gente aqui rapidinho. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que está procurando imóvel para alugar, não pode perder essa oportunidade. Residencial dos Pais, no bairro Santa Rosa. São 32 apartamentos novos para locação, em condomínio familiar e local de fácil acesso no Santa Rosa. TV parabólica, água e luz individuais, segurança com câmeras de monitoramento e interfone. Sabe quanto? Apenas R$ 650 por mês. Residencial dos Pais, Rua Gino Fabres, número 1296, no bairro Santa Rosa, em Guarujá. Anote os telefones para contato: 13 997 28 4119 e 13 991 90 4527. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o vereador Edilson Dias, ele também é presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Guarujá. No primeiro bloco, o vereador Edilson Dias discorreu principalmente sobre esses projetos de levar a Câmara, parte da Câmara, parte da sua estrutura, para bairros e escolas do município. Já foram pelo menos 6 reuniões em bairros e escolas, onde a população tem o direito, inclusive, de opinar, falar alguma coisa, logicamente apresentar ali para os vereadores as suas demandas. E a gente já comentou até o seria assim uma postura corajosa até dos vereadores nesse momento político que a população clama aí por tantas mudanças e não vê tanta mudança assim como gostaria. Essa postura dos vereadores de se colocarem diante da população. São oportunidades interessantes. Você que mora em determinado bairro, acompanha o calendário aí da Câmara, é interessante, dá para você cobrar lá alguma coisa que você acha que precisa ser feito pela sua cidade. A gente deixou uma pergunta no ar sobre esse dinheiro que a Câmara vem devolvendo para a Prefeitura. Ainda são várias reclamações sobre o serviço de saúde pública e a Câmara estabeleceu que aqueles 2 milhões fossem aplicados em saúde e ação social. De alguma maneira dá para acompanhar isso? A Câmara está acompanhando isso? Está sendo feito, está sendo cumprido aquele cronograma acertado ali com o Executivo? Olha, nunca é demais ressaltar que essa devolução se dá em decorrência da implantação, desde o início dessa gestão, à frente da Câmara, né, de um plano de redução de custos da casa. Nós estamos reduzindo contratos, né, cortando valores, cortando desperdícios, enfim, e todos os recursos que a Câmara economiza, esses recursos são revertidos aos cofres da Prefeitura. Né, e também deixar claro
que o prefeito atendeu uma solicitação da Câmara. Nós dissemos a ele o seguinte: olha, nós vamos implantar um corte de gastos na Câmara, vamos economizar 25% dos 18 milhões que nós temos à disposição para investir na Câmara e para fazer o seu custeio. Só que nós solicitamos, né, ao senhor que invista na saúde, comprando equipamentos para as UPAs e para o SAMU, que seja investido recursos para equipar os 2 conselhos tutelares, com móveis, equipamentos e veículos, que seja investido no Conselho Municipal de Saúde da mesma forma, e que também se dê um aumento no valor dos recursos que a Prefeitura repassa para as 3 entidades sociais que cuidam de pessoas com deficiência na cidade, que é a PAAGE, a PAI e o CRPI. Pois bem, em que pé está? A questão da PAAGE, a PAI e CRPI já foi equacionado, existe uma burocracia a ser tratada, mas nos últimos 3 meses do ano, outubro, novembro e dezembro, essas 3 entidades receberão um aporte a mais de recursos, e já a partir do próximo ano, quando será renovado o termo de parceria, que vai de janeiro a dezembro, essas entidades também já têm garantido, inclusive pelo prefeito, garantido um aumento no valor desses repasses. Então isso foi um acordo feito com o prefeito que foi cumprido. A outra questão nós estamos acompanhando, sim, eu estive inclusive com a minha assessoria no setor de compras, no setor de finanças da prefeitura, na Secretaria de Governo, para a gente acompanhar como é que está o processo de aquisição desses móveis e equipamentos que eu acabei de citar. Então está tudo sendo licitado, né, inclusive os mais de 326 equipamentos para as UPAs e para o SAMU, dentre eles ambulâncias, aparelho de raio-x, né, e diversos outros equipamentos importantes, eles estão já sendo licitados e acredito que em 60 dias esses equipamentos serão entregues. E o prefeito disse que quando for fazer o ato de entrega de todos esses equipamentos, ele inclusive chamará a Câmara Municipal para entregar juntamente com ele. Então, o que foi acordado com o prefeito, né, o que a Câmara solicitou que ele fizesse, e ele se comprometeu, está em andamento sim, e obviamente que o setor público é moroso, você tem que cotar preços, você tem que abrir processo licitatório, tem que abrir prazo de recurso para as empresas que perdem as licitações, enfim, tem que cumprir todo um rito, mas esse rito está em andamento, está a pleno vapor, e o prefeito está levando sim adiante aquilo que ele acordou com a Câmara, pegar os recursos economizados e investir na população através da compra de equipamentos para as UPAs e para o SAMU também. A previsão de devolver mais 2 milhões ainda até o final do ano. Assim que os equipamentos chegarem, né, eles são entregues à Prefeitura, as empresas entregam a nota fiscal para a Prefeitura, e a Prefeitura tem 30 dias a partir dali para pagar. Então, quando os equipamentos forem entregues, a Câmara já vai se adiantar antes mesmo desses 30 dias, e a gente vai repassar os outros 2 milhões, que foi o acordo, foi a promessa que fizemos, e com o trabalho que nós estamos fazendo na casa, com o apoio de todos os vereadores, nós vamos alcançar essa economia de 4 milhões esse ano. Ô Edilson, tem um clima um pouco beligerante aí entre a categoria de funcionalismo e a prefeitura, no que diz respeito a uma certa portaria que alterou a jornada de trabalho. Os funcionários, uma comissão de funcionários chegou a procurar a Câmara Municipal, a Câmara tentou intervir nesse processo, e ao que tudo indica, é uma pedra, é uma fagulha que está se transformando num incêndio. Está acompanhando isso? Acompanho sim, é um problema que precisa ser resolvido, é a questão da carga horária que já vem sendo adotada há 25 anos na Prefeitura para algumas categorias. De repente, o secretário de Administração me baixa uma portaria alterando totalmente essa carga horária, pegou todo mundo de surpresa, até porque no acordo coletivo deste ano, que a Câmara aprovou em abril, consta nesse acordo coletivo, inclusive assinado pelo prefeito, aprovado pelos 2 sindicatos
né, tanto pelo sindicato dos professores da prefeitura, que é o Ciproem, tanto pelo Sindicerv, que representa as demais categorias. As duas assembleias aprovaram esse acordo e a Câmara chancelou. A Câmara é que dá a palavra final, aprovando o acordo coletivo. E nesse acordo coletivo está lá, está claro, que a questão da carga horária dos funcionários, né, seria tratada através de uma comissão a ser instituída este ano para fazer esses estudos e verificar a possibilidade de implantação dessas alterações a partir de janeiro do ano que vem. Por que se publica uma portaria que é 006/2017, agora alterando toda a carga horária, sem que essa comissão tenha sido instituída e antes mesmo do prazo que foi pactuado com os dois sindicatos e com a Câmara? Certo? E aí nós fizemos uma conversa, diversas reuniões, enfim, foi pactuado que essa portaria seria revogada, mas na verdade revogada e não revogada, porque se você ler o texto da portaria que revogou a portaria anterior, mantiveram as mesmas condições. E aí gerou um transtorno, está gerando um transtorno muito grande, né? Eu acho que houve uma falta de respeito naquele momento, e o prefeito determinou que se revogasse a portaria. Mas acho que houve uma falta de respeito muito grande, não só para com a Câmara, mas principalmente com os dois sindicatos e com toda a categoria de funcionários. Cerca de 2.500 funcionários estão sendo prejudicados por essa intransigência do secretário de administração, e fiz questão de dizer isso a ele. Eu acho que um secretário que vem para o Guarujá, né, que não vivenciou, porque ele é de fora, não é porque seja de fora, mas ele não conhece a vida funcional dos funcionários, ele não conhece o histórico dos funcionários da prefeitura. Ele pega e adota uma postura dessa, mas a gente ainda não perdeu as esperanças, né? E fazer com que o prefeito, que a vontade do prefeito é revogar de vez essa portaria, instituir essa comissão e deixar para resolver isso a partir do ano que vem, que eu entendo que tem que ser resolvida, mas não da forma com que foi feito. Até porque tem a palavra do prefeito. Exatamente, exatamente. Nesse processo, né? Bom, infelizmente a gente podia ficar aqui o dia inteiro. Já acabou, Valdir? Queria que você falasse rapidamente, que nós estamos acabando. Você demora tanto para me chamar, quando você me chama é 20 minutos, Valdir? Esse é o vereador Edilson Dias, o chorão, né? Eu queria que você falasse rapidamente sobre o projeto de medicina alternativa. Eu propus esse projeto, que foi me apresentado pelo Lauro, né, que inclusive tem um programa aqui na... Lauro Andrade, aqui na TV Guarujá, enfim. Um projeto que visa com que a prefeitura faça um convênio com o SUS, né, buscando esses recursos para instituir as medidas alternativas, né, as terapias alternativas, né, que é a cromoterapia, a fitoterapia, a acupuntura, massoterapia, enfim, diversas terapias que funcionam, viu, Valdir? Nós temos um lar chamado Lar Assistencial Rubataiana, que atende mais de 600 pessoas por semana, né, que tem todo tipo de medicina alternativa, enfim, de terapia alternativa, e as pessoas que lá frequentam têm obtido resultados assim impressionantes. Você mesmo me confidenciou aqui em off, antes de iniciar o programa, que uma pessoa muito próxima a você também esteve lá e obteve resultados satisfatórios. Então a gente apresentou esse projeto, que foi aprovado por unanimidade pela Casa, né, e agora o prefeito pode instituir essas medidas alternativas, certo? Como tratamento, que são menos custosos, inclusive, né, do que os atendimentos convencionais nas UPAs, certo? E na próxima sessão também nós vamos apresentar um projeto que já está pronto, para, caso ele seja aprovado, o Lar Assistencial Rubataiana será declarada de utilidade pública, né? E quem sabe futuramente a gente também não possa trabalhar junto ao prefeito para que esse lar seja conveniado. Aliás, não é mais convênio, agora é termo de parceria, tal qual muitas entidades têm esse termo de parceria firmado com a prefeitura, para que a prefeitura possa
está comprando vagas, né? Pagando, contribuindo, ajudando financeiramente a entidade para que ela possa atender mais pessoas ainda. Isso inclui acupuntura, homeopatia, todas essas Tudo, outras... todas as terapias alternativas. Legal. Bom, fica para a próxima, então, os demais assuntos, né? Não vamos demorar muito. Eu agradeço a oportunidade e eu quero agradecer a todos pela paciência e pela audiência. Obrigado, Edilson. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos.